Olá pessoal, aqui é Clésio Freitas. Esse vídeo aqui eu vou fazer operações para Forex. Vou estar fazendo aqui a demonstração da estratégia, como vai funcionar com o PP, o SL, né? Os pontos de entrada, os pontos de saída das operações. E acredito que vocês vão apaixonar quem não tiver acostumado com Forex ainda. Depois desse sistema aqui, e com o SL e o TP programado já para vocês fazerem aí as operações de maneira mais tranquila, então vocês vão se adaptar bem mais com Forex do que opções binárias, porque opções binárias na maioria do tempo você às vezes perde a operação por questão do tempo, né, do time, da expiração, né, dessa operação. E Forex não tem esse detalhe. Forex não depende de tempo de expiração, né? A gente fecha a ordem a hora que a gente quiser, estando no prejuízo, para diminuir a perda, o prejuízo, né? Ou até mesmo antecipa o fechamento de uma operação que já está no lucro. A gente fecha para proteger a banca, de repente, quando a gente percebe que o mercado começou a movimentar contra a gente. Então, aqui como vocês podem ver, eu tracei as linhas de suporte e resistência aqui para ter uma noção. A partir do M1, M5 e M1. E M1, M5 e M15. Como vocês podem ver, o mercado agora está na parte da tarde, agora que eu consegui um tempo para não gravar esse vídeo, mas eu vou gravar mesmo assim. Mas eu queria gravar ele num horário bem volátil, para vocês verem a dinâmica da coisa e ver como que é produtivo para ganhar dinheiro com Forex. E bem mais consistente, mais seguro do que opções binárias. Como vocês podem ver, o mercado já está lateral, mas aparecendo uma oportunidade que dá para fazer uns pontinhos aqui, eu vou entrar para mostrar para vocês como que funciona. Aqui está para aparecer uma oportunidade para venda. Se caso o preço voltar na amarela, eu vou fazer uma venda aqui, tá? Eu vou usar o botão de venda automático aqui, que tem, é só você clicar aqui nesse triangulinho, vai aparecer aqui. Você programa o lote que você quiser. Eu vou colocar aqui um lote de $1. Vou colocar um lote de $1, um lote padrão, né? Porque a banca aqui está com mais de 13 mil. Então, eu vou deixar um lote de $1. Mas, suponha que você tiver com uma banca bem pequena, 50, $100, você entra com um lote de 001. 001. Para não fazer cagada, tá? Porque uma das maiores cagadas que o cara faz é com uma banca de $200, $300, ele vai e entra com um lote inteiro de 100, ou seja, lote de $1. Se o mercado movimenta, por exemplo, 200 pontos contra ele, ele já quebra a banca dele. E aqui não, 200 pontos aqui, se você entrou, por exemplo, com 001, o mercado movimentar contra você 200 pontos, 200 vezes foi $2 que ele perdeu, que você perderia. Você perderia $2 se o mercado movimentasse 200 pontos contra você, se caso você tivesse andado com um lote de 001. Se fosse o lote inteiro de $1, seria uma perda de $200. Para quem está com uma banca de $200, quebrava a banca. Antes de atingir os 200, a corretora já fechava as suas ordens, porque a corretora não perde. A corretora percebe que você vai
vai entrar em chamada de margem e fica vermelho, ela já fecha a operação antes mesmo de zerar a sua banca, né? Vai ficar uma merrequinha de nada, mas você não consegue operar depois com essa merreca que sobrar, né? Então, o robô não precisa colocar em todas as janelas, porque eu estou operando aqui somente um ativo, que é o euro-dólar. Eu deixo ele aqui, nessa janela do H4, porque é mais fácil de eu estar operando. Lembrando que isso aqui não é o robô, essa parte aqui. Isso aqui é do MetaTrader mesmo, para quem não sabe. O robozinho está aqui. Para acrescentar ele, depois que você estiver trabalhando aí, ó, você vem aqui e simplesmente arrasta ele. Ó. Arrasta ele para o gráfico. Ele vai abrir essa janela. Você simplesmente dá um OK. Não vou clicar em OK porque ele já está lá, né? E para colocar o EA, você vai aqui, depois que você recebeu o EA, o arquivo, você vai em abrir pasta de dados, vai em MQL4, clica em Expert, né? Dá 2 cliques em Expert e vem e cola ele aqui. Copia ele lá da pasta que eu te enviar e cola ele aqui. Pronto, pode fechar. Depois você vem aqui, clica em atualizar, tá? E OK, tá? Clica em atualizar, pode fechar. O robozinho já vai estar lá e é só você clicar e arrastar ele para o gráfico, ele já vai estar funcionando. Como aqui vocês podem ver que em M5 deu uma pequena queda, uma pequena micro tendência de baixa, bateu aqui na resistência, já está segurando, aliás, bateu no suporte, né? E provavelmente o mercado vai ficar andando lateral mesmo. Aqui, ó, quando ele bater na amarela, a gente pode vender já. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, vou deixar um lote inteiro. Vou esperar ele bater nessa resistência aqui, né? E vou fazer uma venda. Sell aqui é venda, botão de sell é venda, né? Se você clicar de cá, tem que prestar atenção nesse detalhe. Aqui é compra, buy, viu? Esse botão esse lado direito é compra. Então tem que ficar atento para você não fazer entrada errada, né? Se subir uma vela grande aqui, bater lá em cima, eu já entro direto. Mas aqui, mesmo que bater na média amarela, eu não vou entrar vendendo, vou aguardar um pouquinho mais, porque a retração pode subir mais acima. E o ideal nesse caso é sempre esperar uma confirmação, né? Uma vela formar ao contrário, né? Uma vela que não seja doji e tenha que seja médio porte, pelo menos, né? Tamanho considerável. Esse ativo está muito devagar, viu? Porque já é à tarde, né? Deixa eu ver aqui o áudio SD. Vou pegar EuroJPY. EuroJPY, deixa eu ver aqui. Já está andando lateral também. Vamos ver aqui o áudio SD. O áudio SD também já está andando lateral. Pessoal, deu uma entrada. Como vocês podem ver, assim que você entra com a ordem, o SL e o TP já aparecem. Tá? Por que eu entrei aqui? O preço fez uma onda para cima, né, de correção aqui. E está descendo. Aí você fala, mas você entrou contra as médias móveis. Você fala isso, jamais deve entrar contra as médias móveis. Mas como eu estou operando Forex, ó, já estou ganhando $1, $2. O que eu posso fazer? Eu posso fechar a operação quando bater na amarela, né?
Posso fazer isso. Ou eu também posso arrastar o meu SL para cá e proteger o meu lucro. Ou proteger mais a banca. Mas eu não vou fazer isso. Vou deixar onde ele está aqui. Porque eu abri essa operação para mostrar para vocês como que é Forex. Forex é uma delícia de operar. Você não fica apreensivo por causa do tempo. Como o mercado está andando aqui em lateral e não está com muita força agora na parte da tarde, lembrando que ele desceu no M5 e voltou até as médias móveis, mas não retraiu o suficiente, continuou subindo e agora fez a primeira vela vermelha de expressão no M1 que eu entrei. Então eu não estou entrando contra as médias móveis. Na verdade, eu não estou entrando a favor, porque ela bateu aqui na média amarela e vermelha do M5 e agora fez a correção para baixo. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a operação. Olha lá, já ganhei $32, vou fechar a operação, fechei. Está no lucro, $32 de lucro. Por que eu fechei? Porque já está batendo, fez uma vela grande aqui, já está batendo próximo ao suporte. Então, eu já garanti o meu lucro. Isso aqui que é a dinâmica do Forex. Muito melhor do que opções binárias por isso. Você antecipa a sua saída da operação. Em opções binárias, não. Você clicou ali e já era. Tem que ficar esperando e como diz o outro, você fica ali naquela euforia, sobe e desce às vezes, ganha, tá vermelho, tá verde, tá vermelho, tá verde, e às vezes no finalzinho da operação você perde por 1 ou 2 pipetes. Aí como você pode ver, ó, o preço desceu, bateu nesse suporte e está segurando. Então eu fechei na hora certa. Então como vocês podem ver, ó, $32 de lucro. Uma operaçãozinha que eu fiz no M1. Um lote de $1 por uma banca que está com 13 mil, esse lote de $1 está bem razoável, porque é aquele negócio que eu já disse em outro vídeo meu. Para cada $100 que você tem na banca, eu recomendo você entrar com um lote de 001, que é esse lote aqui, ó, quer ver? 001 é o lote para cada $100. Se você está com $1.000, você pode entrar com 0,10. Se você está com $10 mil, você pode entrar com um lote inteiro, igual eu entrei agora mesmo, entrei com um lote inteiro. Eu fiz apenas uma demonstraçãozinha aqui, vou pausar o vídeo e vou esperar uma próxima oportunidade para mostrar para vocês. Voltando aqui para vocês verem, pessoal, olha só. Se eu não tivesse fechado a operação aqui, ó, eu já teria sido até... ou seja, se fosse opções binárias, dependendo do tempo que a pessoa põe para expirar, já estaria perdendo. Entendeu? Então, como vocês viram, bateu aqui no suporte e já voltou rapidinho. Então, eu fechei na hora certa a minha operação. Então, aqui, como vocês podem ver, o mercado agora está confirmando para alta. É um ponto exato que eu estava querendo esperar para vocês entender. Os gráficos estão começando a alinhar e concordar um com o outro. Tendência de alta no M5, tendência de alta no M15 e a tendência de alta no M1. O que a gente vai fazer? Provavelmente ele vai subir mais. Quando voltar, a gente pode entrar comprando. Quando ele voltar aqui no suporte, né? Nesse suporte aqui, que acabou de ser rompido, que era uma resistência, e se voltar nele vai ser
o suporte, né? Lembrando que resistência é em cima e suporte é abaixo do preço atual. Aqui no M1, dá para fazer um scalp rápido agora, dependendo da situação aqui, viu? De venda, tá? Eu vou preparar aqui, ó, e vou fechar rápido. Ele vai buscar aqui esse suporte aqui, dá para fazer uns pontinhos, né? Mas vamos esperar uma confirmação. Aí, eu vendi e já vou ficar com o dedo aqui, ó. Ficar com o dedo aqui. Já entra negativo, é normal. Quando você clica na operação, para quem não sabe, entra negativo, já é o spread da corretora. Independente de você ganhar ou perder, a corretora já garante o dela. É assim que as corretoras de Forex ganham. É com spread, tá? Spread é a taxa que as corretoras ganham por intermediar o negócio entre a gente e o mercado financeiro, né? Onde fica o núcleo dos bancos, das ordens, né? Do Forex. Aqui eu vou fazer uma ordem de compra para proteger a minha banca caso ultrapassar essa resistência. É a modalidade, a técnica que eu vou ensinar para vocês de proteção do capital, e independente para onde o mercado for, você ainda pode tirar proveito e ganhar dinheiro, tá, gente? Eu não estou usando o stop loss agora, deixei desativado. Pode ver que a carinha está triste aqui, ó. Quando a carinha está alegre é porque está ativado o robozinho. Então agora eu vou fazer uma ordem de compra, porque já terminou acima da resistência. Fiz uma ordem de compra, então tem uma ordem de compra e uma de venda aqui. Independentemente para onde o mercado for, a minha banca já está protegida. Tá? A minha banca já está protegida. Vai ter uma aqui que vai estar positiva e outra negativa. Então o que acontece? Quando o preço chegar numa resistência forte, eu vou fechar a ordem de compra e deixar apenas a ordem de venda aberta para mim ganhar ainda alguma coisa. Foi o que aconteceu aqui, ó, para vocês verem. Eu fechei uma ordem em $400 de perda, mas ganhei uma de 427, ou seja, o meu lucro foi $27. Eu esperei o movimento ser confirmado numa resistência e fechei a operação assim que ela me deu um lucro, entendeu? Então você pode fazer dessa forma também, como eu acabei de fazer, ó, uma que está com $2 positivo e a outra está negativo. É normal, às vezes as duas estão negativo, mas não vai passar de $70 negativo. Independente para onde o mercado for, pode subir 1000 pips ou descer 1000 pips, vai estar só $70 aqui no máximo negativo, entendeu? No máximo. Então, é um dispositivo que a gente faz para proteger a banca. Quando você entrar numa operação e o mercado for contra você, você pode fazer isso, se caso você não quiser fechar a ordem que está em prejuízo e assumir a perda. Você pode fazer o sistema que eu fiz aqui, ó, comprar. Se você tiver vendido, você compra para proteger a banca. Se tiver comprado, você vai vender e vai deixar o mercado movimentar. Quando tiver no próximo movimento de correção, você fecha a operação que está em lucro e deixa que está negativa descer um pouco, corrigir, né? E para você ganhar pelo menos $1 ou até mesmo diminuir o possível prejuízo, né? Lembrando que se a vela terminando acima dessa resistência aqui, que agora virou suporte, a gente vai fazer eu vou fazer uma nova compra e deixando essas duas que está aqui em aberta. Eu vou fazer uma nova. Essas duas aqui não vou perder e não vou ganhar. Ela vai continuar aqui, entendeu? Porque não está alterando nada. Uma está protegendo a outra.
entendeu? Olha só, se caso formar uma retração, fizer uma retração aqui de baixa, eu vou ganhar na de venda e vou estar perdendo na de compra. É normal. Você só tem que entender que você tem que saber o momento de fechar ou abrir a ordem, né? No momento certo, quando estiver batendo uma resistência ou tiver ou suporte, né? E tiver numa possível ponto de reversão do mercado, retração, para você fechar uma ordem, entendeu? Porque se você fechar uma ordem errada, em vez de você proteger a sua banca, você pode perder mais ainda. Então tem que prestar muita atenção nesse detalhe. Se romper essa resistência aqui, ó, mais forte, o mercado vai ter uma alta bem considerável aí e nos próximos minutos vai dar para ganhar aqui uma graninha legal nesse movimento que vai ter de alta, porque quando tem um rompimento de suporte ou resistência no H1, dá para tirar um bom proveito e ganhar uma graninha boa, viu, gente? Tem que prestar atenção nesse detalhe. Olha para vocês verem, uma ordem está positiva, a outra está negativa, conforme o mercado está movimentando, mas não passa o valor negativo da banca não passa de 70 dólares, porque uma ordem está controlando a outra. Por exemplo, eu fiz uma ordem, o mercado está mais para compra do que para venda. Ele chegando num determinado momento, por exemplo, se ele chega nessa resistência aqui, ó, do H1, provavelmente vai ter uma queda. Eu posso encerrar a ordem de compra, que já vai estar no lucro, e esperar o mercado retrair uma baixa para mim fechar a ordem de venda com menos prejuízo ou até mesmo zerada ou até ganhar ainda nessa ordem que está negativa, no caso a de venda, né? Mas isso eu vou esperar uma confirmação no M15, M5, entendeu? M1, para mim fechar essa ordem de compra. Não é simplesmente porque está batendo lá, que de repente bate aqui e continua subindo e vai disparado para cima, né? Então, como era de esperar, e fechar acima dessa resistência, né? Então, a gente vai aguardar, está faltando menos de 7 minutos para encerrar esse candle, né? Essa vela do H1, e ele já está rompendo a resistência máxima. Fechando acima dessa resistência máxima, vai dar-nos uma oportunidade aí óbvia de compra. Agora, os time frames estão alinhados. M15 está concordando com M30, M5 está concordando com M1, M15 e o M30. Então, está propício mais para compra do que para venda, tá, gente? Então, vamos aguardar aí nos próximos minutos. Deixa eu colocar aqui 912 892. Olha só como que a força compradora já está tomando força. Ó. É esse ápice que eu falo para vocês. Você tem que identificar quando o mercado começa a dar esses arrancos e começa a crescer. Não vou comprar ainda porque ele pode fazer um movimento de simulação de algum esperto do Forex, né? Um banco que está querendo pegar os stop loss da turma, então a gente vai aguardar um momento de confirmação. Porque ele pode voltar aqui, ó, e vir parar aqui embaixo aqui ainda. Entendeu? E formar uma zona de consolidação aqui. Então, a gente vai aguardar mais um tempo. Olha o ponto de compra, gente. E dá para fazer uma compra agora. Está batendo na amarela do M1. Mas ainda não vou comprar.
porque o preço pode vir ainda descer e bater aqui embaixo, ó. Entendeu? No M5 ele pode voltar aqui na amarela, aí seria o ponto ideal para uma compra, tá? Lembrando que os quatro time frame, que é muito importante para a gente tomar a decisão, eles estão concordando mais para compra. Então, se o preço voltar aqui na amarela da M5, a gente pode entrar tranquilo na operação de compra, tá? Foi o que aconteceu, ó. Tá voltando. Se ele bater na vermelha aqui, ó, já dá para entrar com uma compra. Porque ele vai voltar para cima, ele vai retrair para alta novamente. Desceu mais. Agora eu vou fazer uma compra, gente, porque está apto para comprar mesmo. Fiz uma compra, aproveitando aqui, que fez uma vela muito grande no M5 e já está batendo aqui ultrapassando a vermelha e a amarela. Então, vai ter uma retração de alta já, tá? É por isso que a gente não pode tomar decisão precipitada. Essa operação que eu fiz, um scalper rápido, baseado pelo M5, né? Está gerado indecisão no mercado. Então, é como eu falei, quem entrou comprando aqui, ó, achou que o mercado ia continuar subindo, se deu mal. Pode ter sido até estopado e já está bem no negativo, né? Se não foi estopado, porque foi lá em cima, mas voltou. Nem sempre quando está rompendo uma resistência ou um suporte, a gente vai entrar. Tem que ser confirmado no M1, M5 e M15, né? Se estiver rompendo no H1. Como vocês podem ver, ó, essa ordem de venda, ela já está bem positiva. Eu vou fechar ela daqui a pouco. Olha que eu vi uma confirmação para alta aqui, eu vou fechar essa de venda, que é aquela que eu fiz para proteger a banca. Vou fechar ela e deixar as de compra valorizar para mim fechar elas também, entendeu? E outra coisa, se romper essa resistência, esse suporte aqui, gente, eu vou comprar, tá? Aliás, eu vou vender. Vou fazer mais uma ordem de venda para proteger a banca, tá? Porque o mercado pode disparar aqui para baixo. Então, a gente tem que sempre proteger a nossa banca, né? Se não estiver ganhando no momento, pelo menos devemos proteger a banca. Aqui eu vou fechar de venda. Como vocês podem ver, ó, fechei ela aqui com 109 de lucro, tá? E agora, se caso o preço voltar agora com essas ordens de compra, o preço voltar e tiver aqui já dando, por exemplo, 108 negativo, eu já posso fechar as ordens lá que eu ainda estou ganhando $1 ainda. É isso que eu falei para vocês. Sistema de proteção da banca, tá? Para proteger a banca. É claro que aqui eu estou trabalhando com lote alto, né? De um dólar, um lote inteiro, por causa da banca ser uma banca razoavelmente boa. Então, é lógico que você tem que trabalhar de acordo com a sua banca, né? Por que eu desativei o robozinho? Exatamente por causa desse sistema de proteção, que eu abro uma ordem de compra e de venda ao mesmo tempo. Se eu tivesse com o SL e o TT ligado, automaticamente, quando chegasse aqui em $100, ele ia fechar. $100 de lucro aqui, ó, ele teria fechado a posição, entendeu? Porque ele está programado, como vocês podem ver, ó, 100 de prejuízo e 100 de TP. Então, para vocês ter uma noção, eu deixei 100 e 100 porque eu posso fechar manualmente aqui, ó. Mas você que coloca da forma que você quiser. Você pode colocar 50 de perda, 100 de lucro, 150 de lucro. Pessoal, voltando aqui, como vocês podem ver, eu dei uma pausa aqui para esperar. Olha só para você que maneiro, ó. Uma ordem está $30 negativo e uma está 129. Vou fechar as duas ordens. Ó. Fechei as duas ordens. Olha para você ver como que é
que você... Aquela hora lá eu fechei uma ordem de $109 e estava com $200 negativo. Eu esperei o mercado retrair, porque aqui, como baseado na confluência do M1, M5, M15 e M30, já estava batendo na amarela, o mercado ia retrair e eu fiz exatamente de acordo com a estratégia. Não dei bobeira. Você tem que ter foco para você operar. Olha para vocês verem. Vou até expandir aqui. Eu fechei uma ordem de $109, aquela de venda, que é quando chegou aqui o preço, né? Nesse suporte, né? E esperei o mercado valorizar essas duas ordens de compra, que é onde ele chegou aqui agora. Já está batendo numa resistência, né? Então, está batendo nessa resistência aqui. Então, o que eu fiz? Eu já fechei as operações, uma com $141 positivo e uma com $17 negativo. Olha para vocês verem. O mercado andou contra mim, o que eu fiz? Eu abri uma ordem ao contrário da que eu tinha abrido para proteger a banca, conforme eu já mostrei anteriormente no vídeo. Forex tem muito mais recursos a nosso favor. Esse aqui é um deles, que não tem como você fazer em opções binárias, tá? Em opções binárias, o crucial é o tempo de expiração, o time. Você entrou com a operação, você só tem que esperar expirar, não dá para fazer mais nada, entendeu? Então, em Forex tem vários recursos a nosso favor. Por isso que eu digo e reafirmo, eu quero que vocês aprendam a operar Forex. Dedique ao Forex, porque é outro patamar, tá? E você pode sempre, independente da situação do mercado, você sempre pode dar a volta por cima e ainda sair no lucro. Ou até mesmo, na pior das hipóteses, minimizar bem o risco. Aqui, além de eu minimizar o meu risco, ainda sair no lucro, no resultado de todas as operações que eu fiz. Para vocês verem como que é a dinâmica do Forex. E olha que eu operei aqui poucos minutos, né? Quando o mercado está volátil, é muito bom da gente operar. Uma coisa que eu quero que vocês analisem, jamais entre numa operação quando os time frames não tiver em concordância um com o outro, igual aquela hora que eu falei no começo, estava batendo na média aqui do M5, o mercado estava propício à queda, né, na M5, que estava batendo na resistência. Mas só que no M15, ele estava vindo de uma alta, fazendo uma baixa, corrigindo aqui na amarela. Então, você não poderia entrar vendendo aqui. Por quê? O mercado estava batendo na amarela do M15, poderia retrair para cima. Então, eu esperei ele entrar em concordância, os 4 time frames aqui entrar em concordância, para mim entrar na operação e operar de maneira mais segura. Na dúvida, não opera, gente. Espera uma oportunidade. Quando está em divergência, não opera. Nem quando o mercado está andando muito lateral, tá? E nem quando as médias estiver juntas, igual está aqui, você não opera. Quando está andando lateral, espera o mercado fazer a onda. E sempre entra a favor das médias móveis, tá? Quando elas estão em concordância, um gráfico com o outro. Eu aconselho sempre você, nas suas operações, todas as operações que você for fazer, sempre entra com stop loss, tá? Nunca entre sem stop loss, porque pode acontecer de uma vela grande descer ou subir de uma vez, principalmente em dados de notícia, e você pode ser estopado, ou seja, pode ter uma perda muito grande da sua banca, ou até mesmo a banca inteira, tá bom? E um detalhe que eu quero deixar alerta para vocês, vem aqui no site da BR Investing, para você ver as notícias, clica aqui em ferramentas, depois clica em calendário econômico, tá? Aí vai aparecer aqui, ó, os horários das notícias, tá bom? Vai aparecer aqui os horários da notícia e você
fica atento. Se for notícia de 3 cabeças, principalmente de 3 cabeças, 2 cabeças, você não entra na operação sem stop loss, e eu recomendo você esperar os dados da notícia passar e você operar após os dados da notícia, esperar a confluência e operar após os dados de notícia. Nunca opera antes de dados de notícia. Antes que eu falo, é assim. Se tiver, por exemplo, faltando meia hora para ter os dados de notícia e aparecer uma confluência, você pode até entrar. Mas eu recomendo você fechar a operação uns 5 ou 10 minutos antes, mesmo você estando com um pequeno prejuízo, ou até mesmo um pouco de lucro. Eu recomendo você fechar a operação e após os dados você volta a operar na confluência da estratégia. Ainda mais se você tiver sem stop loss, viu? É muito arriscado. Então sempre opera com os stop loss, né? O TP e o SL. O TP, que é o lucro, não há necessidade, você pode deixar TP, é o lucro, né? Take Profit. Você pode deixar aqui, por exemplo, vou dizer aqui, ó, 500 pontos. E o SL, você deixa, digamos, 100 pontos, a perda máxima que você aceita. Digamos que você vai trabalhar com TP de 100. Aliás, digamos que você vai trabalhar com SL de 100, um stop loss de 100 e um TP de 500. Toda vez que o preço for contra vocês e der 100 pontos, ele vai fechar automaticamente. Essa opção aqui, que é aquela de proteção, caso você está ganhando 100 pontos e o preço volta contra você 35 pontos, ele vai fechar com 65 de lucro. Automaticamente ele vai fechar, mesmo antes de bater no SL para proteger a sua banca. Então, eu recomendo até deixar isso aqui nulo, viu? Deixando no falso. Mas o TP e o SL sempre deixa aqui, ó, verdadeiro. Para quando você clicar na operação, toda vez que você clicar para fazer a operação, o TP e o SL já vai aparecer. Esse sistema de trabalhar com 2 ordens para proteger a banca quando a gente é mal sucedido em uma operação, eu não recomendo vocês trabalhar com isso, até vocês entenderem como que funciona o mercado. Então trabalha só na confluência quando o preço volta nas médias e você opera a favor da tendência. Não opera esse sistema de abrir ordens sem stop loss e SL, porque você pode se confundir aí e complicar mais ainda a situação e ter perdas maiores ainda. Então eu não recomendo esse sistema. Eu fiz essa demonstração aí para vocês já ficar sabendo que é possível fazer algumas manobras para proteger mais a banca. Mas se você não tiver conhecimento disso, pode ainda agravar mais aí uma possível perda e vir a ter um prejuízo maior. Então eu recomendo vocês trabalhar só na confluência das médias móveis, a principal estratégia aí do template. E sempre quando vocês clicar na ordem para dar a entrada, por exemplo, suponha que você o preço está aqui, ó. Formou um fundo aqui mais alto do que esse último fundo. Então, você vai operar depois que teve o cruzamento das médias móveis. Seu ponto de entrada foi aqui, ó. Né? Depois que o preço voltou aqui na média, você sabe que como foi um topo, aliás, como foi um fundo mais alto do que o último fundo que formou, quando o preço sobressai das médias e volta na média, logicamente já denominou uma tendência de alta. Então você espera a primeira vela verde e entra na operação de compra. E prefira operar no time frame de M5 ou M15, para você ganhar maiores pontuações, pegar maior fatia do mercado. Porque no M1 vai ter muita oportunidade assim, mas você ganha muito pouco no M1. Então prefiro operar no M5 e M15, ok? Tem um detalhe, procura operar sempre quando tem tendência boa no H1, tá? Por exemplo, aqui era uma tendência de baixa,
Aqui era uma tendência de alta, uma tendência clara de alta, né? Quando tiver lateral assim, você procura outro ativo para operar, que seja USD Card, áudio USD, qualquer outro ativo, menos prata e ouro, viu? Escolha par que não seja prata e ouro. E se tiver lateral num ativo, você vai escolhe o outro ativo que esteja uma tendência clara ou de baixa ou de alta para operar, tá bom? Evita operar quando o mercado está lateral. Se estiver fazendo essas velas aqui, ó, muito grande, desproporcional, essas velas que vai lá embaixo, vai lá em cima e fica deixando essa sombra, esses candle gigante, grandão, desproporcional, você não opera. Igual aqui, ó, tá? Não opera também, evita. Procura outro ativo que esteja uma tendência clara, tá? E que esteja, digamos assim, comportando normal, né? E sempre abre 6 janelas para você poder monitorar em geral o que está acontecendo em todos os time frames. O sistema de abrir ordem aqui, você pode abrir ordem clicando em nova ordem, clica aqui em venda ou compra. Mas eu prefiro deixar aqui esse botãozinho, é só clicar nessa setinha, ele aparece. Porque é mais prático, você deixa aqui o lote que você quer operar, ativa o robô, no caso aqui, se eu clicar aqui e deixar ativada a opção negociação automatizada, tiver verdinho, quando eu entrar com a operação, ele vai entrar com stop loss e o TP, lembrando que essa carinha tem que estar sorrindo, se ela não estiver sorrindo, é porque tem alguma coisa errada aqui, ó. Se você já tiver deixado ativada aqui e ela não estiver sorrindo, você pode ir aqui em comum. Se tiver desmarcado essa opção aqui, ó, ele vai estar triste, não vai operar, né? Mesmo que aqui está ativado. Então tem que prestar atenção nesse detalhe. Você vai aqui e ativa ele. Deixa aqui, ó, permite negociação real. Essa do alerta você pode deixar desativado e dar um OK. Ele vai voltar a estar sorrindo, entendeu? Apto para quando você dá o comando de compra e venda, ele já vai entrar automaticamente o SL e o TP. Agora, o mercado, gente, está perigoso, tá? Porque está numa divergência. No H1 não tá uma forma clara para a gente operar. No M15 também. E no M30. Entendeu? Então, a gente não vai operar. A gente vai deixar... a gente vai deixar o mercado dar uma corrigida, dar uma definida para onde ele vai. Caso alguém de vocês tiver alguma dúvida, depois a gente esclarece posteriormente. Uma coisa que você pode fazer também é operar no cruzamento das médias móveis, que é uma maneira muito simples. Quando a média amarela cruza a vermelha ou a azul, você entra comprando, só que aqui é o caso, ela cruzou, o preço já estava aqui, ó. Então você não vai comprar quando estiver aqui, você vai esperar o preço voltar na amarela e você compra, por causa aqui, você ganhava. Entendeu? Desceu, bateu na resistência, você compraria novamente após a primeira vela verde aqui e ganharia. Desceu novamente, bateu na vermelha, você compraria depois da primeira vela verde e ia ganhar todo esse percurso aqui, ó. Depois dessa vela vermelha, você fecharia a posição de venda, de compra, fecharia a posição de compra, quando fez a primeira vela verde aqui, e poderia comprar novamente. Mas, lembrando, se o mercado mover contra você ficar na dúvida, faz igual eu fiz, abre uma ordem ao contrário, né, para proteger o seu capital, e faz da mesma forma que eu fiz. Caso você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo várias vezes, e assista, e até mesmo entre em contato comigo. Mas os cruzamentos da média móvel, depois que as médias móveis cruzam e o preço faz o pullback na amarela, você pode entrar que na maioria das vezes você vai ganhar
uns belos pontos, viu? Em qualquer time frame você pode ganhar operando dessa forma. Estou mostrando aqui no M1 que é um caso que vai acontecer mais vezes, vai ter mais cruzamento. Não é só porque está cruzando você vai entrar. Mas aqui, ó, estava começando a cruzar, estava rompendo essa resistência. Essa vela fechou acima da resistência. Estava claro que o mercado ia ter um movimento de força. Você poderia ter comprado aqui. E assim que terminou essa primeira vela vermelha, você fecharia a ordem de compra. Esperaria a correção na amarela. E quando fez a primeira vela verde, você compraria. Entendeu? Aqui você fecharia a posição de compra, fecharia mais ou menos empatado depois dessa vermelha. Mas depois que fez a nova verde aqui, você compraria novamente e ganharia. Ganharia uns pontinhos, fecharia a de compra quando fez a primeira vela vermelha e assim sucessivamente. Você ia trabalhando na confluência do preço em ação e também a confirmação do pullback na amarela, da média amarela, que dá para operar muito bem. Nesse cruzamento aqui, um exemplo. A média móvel começou a cruzar quando o preço estava aqui, ó. Quando rompeu essa resistência, ela rompeu, mas fechou abaixo. Então, você não entraria na operação. Entendeu? Você espera o preço voltar na amarela, que foi o caso aqui. Fez a primeira vela verde, e depois dessa daqui, essa indecisão aqui, na verdade aqui foi depois dessas duas velas, porque a que fechou acima da resistência foi essa. Então, o ponto de entrada para compra seria aqui. Ó. Você compraria aqui e pegaria todo esse movimento. Quando fez a primeira vermelha, você fecharia, esperaria voltar na amarela, confirmar a verde aqui. Fez a primeira vela verde de tamanho razoável, que essa aqui foi do hoje, não conta. Então, você entraria depois dessa segunda vela verde e pegaria esse movimento aqui. Depois dessa vermelha, você fecharia a posição de compra. Então, gente, vocês têm que treinar na conta demo, tá? Na conta demo primeiro, antes de você ir direto para a conta real. Treina na demo para você entender a dinâmica, mas quando tem uma clara tendência no M15, aqui mesmo, ó, eu vou traçar, colocar uma linha aqui, ó. Opa, aqui não. Vou traçar uma linha aqui e uma linha aqui. Para você ver, ó, eu estou em M1. Nesses pullback aqui, ó, você ganharia em tudo. Ó, o preço subiu, né? Saiu aqui da consolidação, né? Que tinha, aliás, depois dessa baixa aqui, ele rompeu essa resistência aqui e começou uma tendência de alta. Quando que você denomina uma tendência de alta? Depois da tendência de baixa, aí o preço faz esse topo aqui, ó, mais alto do que esse topo, e esse fundo aqui fechou acima desse fundo, então ponto de reversão de tendência, foi o que aconteceu. Então, digamos que você começaria a operar após esse topo e esse fundo, né, que fechou acima desse último fundo. Então, só aqui dava para você pegar uns belos pontos baseado no M1. Mas a tendência em M15, colocando aqui, ó, você pode ver claramente que era uma tendência de alta. Então, você pode fazer scalp rápido lá no M1, baseado pela tendência do M15. Então, olha só para você ver. Você faz lá no M15, checa a tendência do M15 e faz as operações aqui no M1 baseado pelo M15. Então, aqui, ó, você ganharia depois, quando o preço veio, bateu na vermelha aqui, fez a primeira vela considerável, fechou acima da resistência, você compraria aqui e ia sair nessa vela vermelha aqui, ó, foi uma vela de expressão. Ó. Essas daqui não conta porque foi em vela pequena. Então, a vela
muito pequena, é vela de indecisão, você não fecharia sua posição de compra. Você fecharia após o término dessa vela aqui. Você pegaria mais de 100 pontos depois que essa vela aqui fechou. Qual que seria o próximo movimento que você entraria? Aqui, depois dessa vela vermelha aqui, você poderia também vender aqui, mas eu não aconselho. Você vai operar a favor da tendência, então aqui não era para vender, é somente compra. Você esperaria o preço corrigir na vermelha. Quando fez essa vela verde aqui, você esperaria a próxima confirmar. Quando ela terminou acima dessa vela aqui, você entraria comprando. Olha, você pegaria mais 32 pontos. Porque fez essa vela de expressão aqui, você fecharia a posição. Aí, quando fez a vela verde, voltou na amarela, fez essa, você compraria novamente. Sairia depois dessa vela vermelha, pegaria mais 36 pontos. É aí que eu falo. Operar a favor da tendência é a melhor coisa que tem. Como diz o lema aí, siga a tendência. A tendência é sua amiga. Tem esse lema aí fora. A tendência é sua amiga. Então, sempre siga a tendência. Procura operar a favor da tendência do M15 e, melhor ainda, para você pegar a pontuação maior, é a favor da tendência do H1, entendeu? No caso, agora o mercado está andando lateral, então a gente não vai operar, como eu já disse. Se ficar alguma dúvida, vocês entram em contato comigo, que eu estou pronto para esclarecer vocês. Acredito que não é só num vídeo que vocês vão aprender a operar. Vocês vão ter que estudar na conta demo, praticar, entendeu? Porque vocês vão se surpreender com os resultados, resultados positivos, se vocês estudar e colocar em prática, e não querendo ganhar dinheiro já de imediato sem saber o que está fazendo, tá? Aconselho vocês a praticar na demo até pegar a dinâmica da coisa para ir para uma conta real, tá bom, gente? Olha só, aqui cruzou. Quando o preço volta na amarela, você espera a primeira vela verde formar, de tamanho considerável, que foi essa aqui, você entraria na operação, pegaria esse movimento aqui. E um detalhe, gente, nesses movimentos, quando vai começando a fazer vela pequena aqui, depois das velas grandes, você já pode sair da operação, gente, porque na maioria das vezes, olha só, aqui, ó, se você sai aqui, você já protegia o seu lucro. Se você esperar essa primeira vela vermelha fechar, essa aqui já fechou aqui embaixo. Você já estaria no prejuízo aqui, ó. Então, você pode antecipar. Melhor você sair até com menos lucro do que querer ganhar muito. Entendeu? Olha, fez essa pequena verdinha aqui, ó, que fechou abaixo da última. Então, você já sairia, protegia sua banca. É assim que se ganha. Na maioria das vezes você vai ganhar. Vai ser estopado algumas vezes? Normal, não tem problema. O importante é ir mantendo equilibrada a sua banca e sempre as operações, a maioria das operações tem que fechar positivo, tá, gente? Isso é que é o importante. E se caso você for estopado alguma vez, dá uma repensada, porque pode que a tendência está mudando de curso, viu? Porque a tendência muda de curso também, não é só porque está indo para um lado que ela vai para aquele lado toda a vida. Caso você for estopado, aí você dá uma parada, dá uma repensada, porque se ela mudou de lado a tendência, você vai ter que mudar o lado das operações também. Então fica aqui meu abraço e até o próximo vídeo.